E aí vamos lá? Seguindo? Pois então, a Lei 11.079 criou duas novas espécies de concessões. As PPPs se dividem em concessão patrocinada e concessão administrativa. Então, na verdade, nós temos a concessão patrocinada e a concessão administrativa, que são as duas espécies de concessão diferenciadas. São concessões especiais. E olha, se é concessão, nossa regra básica a gente já sabe. Nas concessões, a administração contrata a empresa presta um serviço público e é remunerada pelo usuário. Então, essa regra inicial de concessão a gente já sabe e vale aqui para as concessões especiais também. A administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Ok, mas elas são especiais. E aí, a gente faz o quê? Simples. A concessão patrocinada, eu vou colocar de vermelho. E essa funciona assim. A administração contrata a empresa presta o serviço, é remunerada pelo usuário, mas, adicionalmente às tarifas do usuário, a empresa também é remunerada pela administração. Então, nessa concessão patrocinada, a empresa recebe uma remuneração do usuário, mas ela também recebe uma remuneração do poder público. Ou seja, a administração pública patrocina o contrato de concessão. Então, nesse caso, essa empresa, além de receber a remuneração do usuário, recebe uma remuneração do Estado. Para quê? Para garantir modicidade. A ideia é de que essa concessão patrocinada ela visa garantir a modicidade das tarifas. As tarifas para o Estado serão mais baixas, exatamente. Ele consegue cobrar uma tarifa do usuário mais baixa, porque ele recebe um valor a mais pago pela administração. E com isso, sem que haja uma interferência no lucro da empresa, as tarifas podem ser prestadas mais baixas para esse o serviço pode ser prestado com tarifas mais baixas para esse usuário. Isso é uma concessão patrocinada. Tem um limite, tá? A lei diz que, salvo legislação específica dispondo em contrário, o máximo que a administração pode pagar à empresa é até 70% da remuneração dela. Então, pelo menos 30% ela tem que cobrar dos usuários. O máximo que ela pode receber da administração é 70% da remuneração. Então, essa empresa, ela pode receber até 70% da remuneração por meio de pagamento da administração. Pelo menos 30% ela precisa cobrar dos usuários, salvo legislação específica dispondo em contrário, tá? Aqui em Salvador, o metrô ia custar R$6 se não houvesse uma concessão patrocinada. Então, o custo seria impossível para a prestação do serviço. Consequentemente, se fez uma concessão patrocinada, a administração arca com um determinado valor para a empresa e ela cobra do usuário um determinado valor também. Tranquilo? Na concessão administrativa é diferente. Vou botar de azul. Nessa concessão administrativa, a regra é o seguinte: a administração contrata a empresa presta o serviço, ela é remunerada pelo usuário, mas o usuário é a própria administração. Então, a própria administração pública é a usuária do serviço direta ou indireta. E por isso, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. A ideia é de que nessa concessão administrativa, a administração paga 100% das tarifas porque ela, a administração, é a usuária do serviço. Então, ela vai ser a usuária direta ou indireta do serviço. Em razão disso, ela vai pagar 100% das tarifas. A ideia da concessão administrativa é que a administração pública pague 100% das tarifas desse serviço concedido. Então, o exemplo clássico lá do direito americano: presídio. Se contrata a empresa constrói o presídio e vai prestar o serviço penitenciário. Adianta cobrar do preso? Não. O preso vai dizer que está sem dinheiro, né? Então cobra da administração, que é a usuária direta ou indireta desse serviço de manutenção do presídio, ok? Seja a concessão patrocinada, seja a concessão administrativa, as regras gerais valem para as duas. Então, primeira regra, prazo. De acordo com a lei, as PPPs devem ser celebradas por prazo mínimo de 5 e máximo de 35 anos.
Então, todo contrato administrativo tem prazo determinado. No caso da PPP, esse prazo não pode ser inferior a 5 e não pode ser superior a 35 anos. Então, o prazo de duração desse contrato tem que variar entre 5 e 35 anos. Além disso, valor. A lei diz que os contratos de PPP serão celebrados por valor mínimo de 10 milhões de reais, tá? Eram 20. Dezembro do ano passado, com a edição de uma lei que alterou a 11.079, em 4 de dezembro, passou a ser, deixou de ser 20 milhões e passou a ser 10 milhões que estava disposto na lei. Tá? Então hoje se estabelece que esses contratos de PPP devem ser celebrados por valor mínimo de 10 milhões. A partir de 10 milhões de reais, não pode ser valor inferior a esse. Tá? E também, necessariamente tem que ser objeto do contrato de PPP a prestação de um serviço público. Não precisa ser objeto único. Então, pode ser que ele tenha que executar a obra, que ele tenha que entregar mão de obra, mas a prestação de um serviço público também será obrigatoriamente objeto desse contrato. Ok? Com isso entendido, quando eu trato de concessão de serviço público especial, né, PPP, a grande diferença em relação à concessão comum é que aqui a lei prevê o que nós chamamos de compartilhamento de riscos. O compartilhamento de riscos é aquele que estabelece que nos contratos de parceria público-privada, a responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes dessa contratação é uma responsabilidade solidária. Isso é importante porque nos contratos administrativos em geral, a responsabilidade do Estado é subsidiária. Então, quando o Estado celebra um contrato de concessão, a empresa concessionária tem responsabilidade objetiva e primária, e o Estado, a priori, tem uma responsabilidade objetiva e subsidiária. Nas PPPs, não. Nas PPPs, a responsabilidade do Estado ela é solidária. O Estado ele responde solidariamente pelos danos decorrentes desse contrato de parceria público-privada. A ideia é de que essa responsabilidade solidária do Estado gera uma diminuição de risco e, consequentemente, diminui o custo da contratação. Então, imagine que eu contrate uma empresa para prestar um determinado serviço por PPP. Essa empresa vai pegar empréstimos com juros mais baixos, porque o Estado está lá lastreando o contrato como responsável solidário. Ter o Estado como responsável solidário é uma garantia, tá? É uma garantia de lastrear o contrato e essa garantia vai reduzir o custo da contratação. Então o raciocínio é que se compartilham os riscos e também, diz a lei, serão compartilhados os ganhos decorrentes da redução do risco. Então, nós teríamos o compartilhamento de riscos e também nós teríamos o compartilhamento dos ganhos decorrentes da redução do risco. Os ganhos decorrentes da redução do risco também serão compartilhados, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. Não adianta o Estado ser responsável solidário se eu sei que para cobrar do Estado eu vou ter que entrar numa fila de precatório que não tem fim. Isso não reduz o risco. Foi por isso que a Lei 11.079 havia inovado, inserindo a arbitragem como forma de solução de controvérsia. Depois, 2 anos depois, se inseriu isso na 8987. A gente viu que vale para as concessões comuns também. Mas aqui a ideia é muito simples. A decisão arbitral não é decisão judicial e, por isso, não se submete ao pagamento de precatório. Logo, no momento que eu permito que a controvérsia seja solucionada por meio de arbitragem e afasto o precatório, eu realmente tenho uma redução do risco desse contrato. Ok? No momento quando você consegue enxergar que nesse contrato de parceria público-privada existe compartilhamento de risco, de ganho, né, dinheiro para um lado, dinheiro para o outro, para que esse contrato seja celebrado, primeiro, tem que se criar uma pessoa, um terceiro imparcial, que vai gerir o contrato de parceria público-privada. Por isso, antes da celebração do contrato de PPP, deve ser criada uma sociedade de propósito específico. A sociedade de propósito específico nada mais é do que uma empresa, uma sociedade privada, criada com o único propósito de gerir
o contrato de PPP. Então essa sociedade, ela é criada para fazer a gestão do contrato de parceria público-privada. Ela vai tomar conta desse contrato de parceria público-privada. Ela vai dividir risco, custo, ganho, tudo isso, tá? Ela é uma empresa, uma sociedade privada, criada como companhia, pode ter capital aberto, vender ações em bolsa. Então, ela pode ser uma companhia de capital aberto. Só não pode o controle acionário da empresa ficar nas mãos do Estado. Então o Estado, ele não pode ter o controle acionário da sociedade de propósito específico. Isso é importante, tá? Na prova passada agora do 24º exame, eles cobraram de vocês o seguinte: olha que pegadinha, após a celebração do contrato de PPP, será criada a sociedade de propósito específico. Não, é antes. Eu disse que primeiro se cria a sociedade de propósito específico, depois se celebra o contrato de parceria público-privada, tá? Só que não é só concessão. O artigo 175 da Constituição Federal, ele diz que além da concessão de serviço público, e aí vale a concessão comum, e valem também as concessões especiais, né, as PPPs, o serviço público pode ser delegado a particulares mediante permissão. Quando eu falo de permissão de serviço público, a gente tem alguns pontos para conversar. Por quê? A doutrina tradicional, ela trata da permissão como um ato unilateral, discricionário e precário. Tanto é assim que a permissão de uso de bem público, que a gente aprendeu, ela é ato unilateral, discricionário e precário. Então a ideia é de que a permissão sempre foi enxergada pela doutrina como um ato administrativo, não como um contrato, e sim como um ato precário, né? O problema é que quando eu trato de permissão de serviço público, o artigo 175 da Constituição, ele é muito claro ao dizer que o Estado presta o serviço diretamente ou mediante contratos de concessão e permissão. Ou seja, a permissão de serviço público, de acordo com o texto constitucional, na verdade, teria natureza de contrato. Por isso, a doutrina ficou sem saber, né? A lei ficou sem saber o que fazer. A doutrina dizia que a permissão era ato, a Constituição dizia que era contrato, então a regra passou a ser a seguinte. O artigo 40 da Lei 8987 fez a seguinte cagada, com todo respeito. O artigo diz: a permissão de serviço público é contrato de adesão. Não precisava dizer isso, porque a gente sabe que todo contrato administrativo é de adesão. Mas tudo bem. É contrato de adesão por meio do qual se transfere a particulares a prestação de serviço público a título precário. Não pode, né? Ou é contrato, ou é precário. Primeiro, se vier na prova o texto da lei, você pode marcar. Contrato de adesão, por meio do qual se transfere a prestação de serviço a título precário a particulares. Marque. Permissão de serviço público. Mas o que a gente entende é que, diante da natureza contratual da permissão de serviço público, a precariedade é afastada. Por quê? O ato precário é aquele ato que pode ser extinto a qualquer tempo sem direito à indenização. Os contratos administrativos, eles até podem ser extintos antes do prazo, mas haverá indenização. Então o contrato administrativo não é precário. Eu não posso admitir essa precariedade do contrato de permissão. Então a ideia hoje é de que a permissão de serviço público é contrato administrativo. Não tem natureza precária, tá? A gente enxerga a permissão de uso como ato precário, a gente falou disso na aula de bens, mas a permissão de serviço público hoje é considerado um contrato de adesão, é um contrato administrativo. Inclusive, a Lei 8987 diz que se aplica a permissão, no que couber as regras aplicáveis à concessão. Então, na permissão de serviço público se aplicam as regras da concessão no que couber. A ideia é que a permissão de serviço público segue um padrão muito parecido com o padrão da concessão de serviço público. Então, permissão e concessão seguem a mesma linha. A administração contrata o sujeito, ele presta o serviço e é remunerado pelo usuário. Quais são as diferenças, então? A gente costuma apontar 3 diferenças entre concessão e permissão de serviço público. Para que a gente não tenha erro, no meio da prova, se eles perguntarem qualquer uma das 3 diferenças, a gente pode marcar. A primeira é a licitação. A concessão de serviço público
deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência. A permissão de serviço público deve ser precedida de licitação. Então, a lei não impõe a modalidade concorrência. Essa é a primeira diferença. Na concessão de serviço público, não se admitem outras modalidades licitatórias. A concessão de serviço público sempre será feita mediante concorrência. A permissão não. A permissão de serviço público deve ser precedida de licitação, mas essa licitação não é necessariamente concorrência. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é o contratado. Nós aprendemos, um bloco atrás aí, que a concessão de serviço público só pode ser celebrada ou com pessoa jurídica ou com consórcio de empresas. A concessão não. A permissão não. A permissão pode ser firmada com pessoa física ou pessoa jurídica. Essa é a segunda diferença. Então, a concessão de serviço público deve ser celebrada ou com pessoa jurídica ou com consórcio de empresas. Já a permissão de serviço público pode ser firmada com pessoa física ou jurídica. E, por fim, a concessão de serviço público depende de autorização legislativa específica para ser celebrada. A permissão, não. Então, a ideia é que a permissão de serviço público é autorizada pela própria Lei 8987. A concessão de serviço público só pode ser celebrada mediante autorização legislativa específica. Ok? Apontadas essas diferenças, a gente pode começar a tratar do meu último ponto referente nos serviços públicos. É porque em 2005 foi editada a Lei 11.107. E essa lei, ela criou os chamados consórcios públicos. Pessoal, o consórcio público é um tema de vez em quando cai na prova, tá? Aliás, com uma frequência até maior do que de vez em quando. Tome cuidado, PPP, consórcios, são temas que a sua banca gosta muito, tá? Desde concessão em diante, esses dois blocos aqui são blocos muito relevantes para a sua prova de OAB, tá? Mas vamos lá, o que acontece com o consórcio? Primeiro, eu quero que você entenda que a ideia do consórcio é a mesma ideia do consórcio no direito privado, né? No direito privado você aprende que o consórcio nada mais é do que uma gestão associada de pessoas. Então, eu faço brigadeiro, ela faz bolo, outra pessoa faz pãozinho, a gente junta e monta um buffet. Isso é um consórcio. Pessoas que executam atividades similares decidem se associar para executarem essa atividade de forma mais eficiente. O que nós temos no consórcio é uma gestão associada de pessoas, claro, visando lucro, né? Para executar melhor a atividade, cobrar mais, ganhar mais. Então esse consórcio nada mais é do que uma gestão associada de pessoas. Se eu estou lhe dizendo que o consórcio é uma gestão associada de pessoas, então o consórcio público é uma gestão associada de pessoas de direito público. Exatamente. Esse consórcio público, ele nada mais é do que uma gestão associada de pessoas de direito público. Pessoas de direito público se juntam, entes federativos, tá? União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, somente os entes federativos, eles se associam para executarem atividades de interesse comum a esses entes. Essa é a ideia do consórcio público. É uma gestão associada de entes federativos. Esses entes federativos se associam para executarem atividades de interesse comum de forma mais eficiente. Exemplo, vamos lá. Imagine que a União, o Estado da Bahia, do Ceará e de Pernambuco se juntam para prestarem o serviço de auxílio e defesa às vítimas do semiárido nordestino. Então, cada uma dessas entidades, União, Estado da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, já atuavam no auxílio e defesa às vítimas do semiárido. Mas eles entenderam que se eles fizerem isso de forma associada, eles vão ser mais eficientes do que se fizerem separadamente. Então, se juntam, União, Estado da Bahia, Ceará e Pernambuco, para prestarem esse serviço de auxílio e defesa às vítimas do semiárido. Cadê? O que é que tem de novidade até agora? Seguinte, no momento que esses entes federativos se juntam, nasce uma nova pessoa jurídica, o consórcio público. A Associação de Defesa às Vítimas do Semiárido ganha personalidade jurídica própria. Então esse consórcio, ele passa a ser uma nova pessoa jurídica.
que não se confunde com nenhum dos entes formadores do consórcio. Então a ideia é de que esse consórcio público vai ser uma nova pessoa jurídica. Ele não se confunde com nenhum dos entes consorciados. A Adevisa, ela tem personalidade jurídica própria. Pessoal, patrimônio, é uma nova pessoa jurídica que não se confunde nem com a União, nem com o Estado da Bahia, nem do Ceará e nem de Pernambuco. A lei diz que esse consórcio pode ser criado com personalidade jurídica de direito público, ou então que ele pode ser criado como pessoa jurídica de direito privado. Se ele for uma pessoa jurídica de direito privado, é uma associação civil. Então, ele segue as regras de direito privado, não interessa pra gente. Agora, se esse consórcio for criado com personalidade jurídica de direito público, aí sim me interessa. Porque se ele for criado com personalidade jurídica de direito público, ele recebe o nome de associação pública. E a associação pública, ela vai integrar a administração indireta de cada um dos entes formadores do consórcio. Então, se esse consórcio for criado com personalidade jurídica de direito público, ele recebe o nome de associação pública e essa associação pública ela vai integrar a administração indireta de cada um dos entes consorciados. A Adevisa, ela vai ser ao mesmo tempo uma associação pública federal, estadual da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Só que eu só conheço 4 entes da administração indireta: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí? A associação pública é a autarquia. O entendimento hoje é de que essa associação pública nada mais é do que uma autarquia associativa. Então, se for criado o consórcio com personalidade jurídica de direito público, ele vai ser uma entidade autárquica, vai ser uma autarquia que ao mesmo tempo vai integrar a administração indireta federal e de cada um dos estados. Ela vai ser uma autarquia federal, uma autarquia estadual da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Ao mesmo tempo, a ideia é de que esse consórcio vai ser criado com uma personalidade pública e ele vai ser uma entidade autárquica. Ele vai ser uma autarquia integrante de cada um dos entes formadores do consórcio, tá? Pessoal, só que a gente aprendeu, e isso é muito importante, no artigo 37, inciso 19 da Constituição, nós aprendemos que as autarquias são criadas por lei. E aí, a lei específica cria as autarquias. Como é que eu posso criar uma autarquia mediante consórcio? Simples. No momento que esses entes federativos se juntam, União, Estados, União, Estado da Bahia, Ceará e Pernambuco, eles celebram o que a gente vai chamar de protocolo de intenções. Então, eles ainda não estão assinando o consórcio. Na verdade, eles vão celebrar o que a gente chama de protocolo de intenções, que nada mais é do que a intenção de cada um dos entes federativos em firmar o consórcio. Então, cada um desses entes vai celebrar um protocolo de intenções, que é a intenção firmada desses entes federativos em celebrar o contrato de consórcio. Eles simplesmente informam essa intenção deles. O presidente da República e cada um dos governadores celebra o protocolo de intenções. Depois disso, cada um deles vai ter que encaminhar esse protocolo de intenções como projeto de lei para ser ratificado pelo seu legislativo. E aí, o consórcio público vai estar formado pela ratificação legal do protocolo de intenções. Isso caiu aí alguns exames atrás, 20º exame, acho que foi aquele que fez aqui na Bahia só porque teve uma bomba antes, que foi de gengibre. Enfim, teve uma prova aí da OAB, se você for olhando nas provas anteriores, que dizia, sabe o quê? O consórcio público, ele estará formado após a assinatura do protocolo de intenções por todos os entes consorciados. O consórcio público não se forma com a assinatura do protocolo de intenções. O consórcio público se forma com a ratificação legal do protocolo de intenções. Então, para que esse consórcio esteja firmado, não basta a assinatura do protocolo de intenções. Esse protocolo vai ter que ser ratificado por leis, tá? O governador vai encaminhar para o Congresso Nacional, o presidente vai encaminhar para o Congresso Nacional, cada governador vai encaminhar para a sua Assembleia. E aí, depois que for ratificado por lei o protocolo de intenções, está formado o consórcio. A formação do consórcio se dá com a ratificação legal do protocolo de intenções. Tranquilo?
Ótimo. Pessoal, nesse consórcio poderia participar o município de Salvador e o município de Maceió, sim ou não? Salvador, sim. Maceió, não. A lei diz que a União e o município só podem participar de um mesmo consórcio se o Estado, em cujo território o município se localiza, também estiver participando desse consórcio. Então a ideia é que a União, ela só pode participar do mesmo consórcio com o município se o Estado em cujo território o município se localiza também estiver participando. Se a União não tiver, aí não tem problema nenhum, tá? Mas União e município só participam de um mesmo consórcio se o Estado em cujo território o município se localiza também estiver participando deste mesmo consórcio, tá certo? E como é uma entidade autárquica, ela vai ser mantida pelos próprios entes federativos, né? Eles vão ter que manter com o seu orçamento a formação e a criação desse consórcio. Por isso, no momento que eles celebram o protocolo de intenções, eles devem firmar o que a gente chama de contrato de rateio. O contrato de rateio nada mais é do que um rateio mesmo, uma divisão das despesas com a manutenção do consórcio. Não precisa ser uma divisão igualitária. Nesse contrato vai se definir quanto que cada um dos entes vai participar com orçamento para a formação e manutenção desse consórcio. Então, por meio desse contrato de rateio, se estabelece quanto que cada um dos entes federativos vai participar com orçamento para formar e para manter esse consórcio público que está sendo criado, ok? Pessoal, com isso entendido, a Adevisa, ela passa a ter uma personalidade jurídica própria. Então, a entidade autárquica, ela pode promover desapropriações, declarar não, mas promover. Ela pratica atos administrativos, ela celebra contratos, ela realiza procedimento licitatório, tudo bonitinho. Em relação à licitação, tem uma peculiaridade que eu quero conversar com vocês. A gente aprendeu os valores das modalidades licitatórias há 2 exames atrás, né? Vou só relembrar. Nós vimos que a administração pública pode fazer convite para obra e serviço de engenharia até R$150 mil. Pode utilizar convite para aquisição de bens e serviços até 80 mil. Acima desses valores, é possível a utilização da tomada de preço, desde que sejam obras até 1,5 milhão, ou aquisição de bens e serviços até 650 mil. Acima desses valores, não tem jeito, só pode fazer concorrência, né? Pois é, isso a gente já tinha aprendido. Se a licitação estiver sendo feita por um consórcio público, os valores mudam um pouquinho. A lei diz que se a licitação estiver sendo feita por um consórcio formado por até 3 entes federativos, não é o caso da Adevisa. A Adevisa é formada por 4 entes, né? Vou tirar aqui os municípios. Ela é formada por 4 entes. Então eu estou lhe dizendo que se o consórcio for formado por até 3 entes federativos e ele estiver realizando um procedimento licitatório, os valores das modalidades licitatórias serão duplicados. Agora, então, por exemplo, esse consórcio pode utilizar a tomada de preço para uma obra de até R$3 milhões. Duplicam-se os valores das modalidades licitatórias se a licitação estiver sendo realizada por um consórcio público que tenha sido formado por até 3 entes federativos. Mas a lei diz ainda que se esse consórcio que estiver realizando a licitação, ele for formado por mais de 3 entes federativos, aí os valores das modalidades licitatórias serão triplicados. Então a Adevisa, que é uma entidade formada por 4 entes federativos, ela pode utilizar o procedimento licitatório da tomada de preço, por exemplo, para uma obra de até R$4,5 milhões. Porque se for um consórcio formado por mais de 3 entes federativos, os valores das modalidades licitatórias serão triplicados. Então, nos consórcios, modificam-se os valores das licitações para a escolha da modalidade. Combinado? Aceleramos um pouquinho, porque eu já queria começar nessa aula a tratar de agentes públicos. Então, falamos tudo que eu precisava falar de serviço público. Eu não tenho medo de acelerar em curso online, porque você dá uma pausa aí se precisar, né? E a gente agora começa a tratar do tema de agentes públicos. Agora não. No próximo bloco, a gente volta para tratar da matéria de agentes. Fica aí.